Queima no Forno no Morigama. Fizemos uma websérie com o Giltário e a Adma Corá e foi um sucesso absoluto. E me pediram para deixar registrado aqui no YouTube também, para ficar mais fácil a localização da série inteira e acompanhar. Fiquei muito feliz e eis aqui o vídeo inteiro, completo para você. Incrível a conexão com o público e o interesse que os ceramistas demonstraram. Mas também não é para menos, porque eu vou te falar, é uma experiência maravilhosa poder participar da queima, do preparo das peças, da enforna, colocar a lenha, principalmente ver como a família da Suinag Jardineiro conduzem essa queima, o respeito que eles têm uns pelos outros, o trabalho em equipe com os colaboradores. É uma grande aprendizagem, não só de cerâmica, não só de queima, mas de vida. Então segue para você todos os capítulos com algum material extra também, porque afinal de contas aqui a gente pode estender um pouquinho mais os vídeos e você pode conhecer um pouco melhor dessa proposta que o Giltário tem de aceitar pessoas que participem da queima, que eles permitem estar lá na hora da queima, que é conduzida de maneira impecável, é um presente mesmo. Eu sou muito feliz em ter sido convidada, em estar ao lado da Adma, que é maravilhosa, guiada pelo Giltário e pelo Kitaro, e ser tão bem recebida pelo Gilberto Jardineiro, pela Kimiko Suinaga, pela Michele e também pela Eveli, que fazem parte da família e que todos juntos nos mostram que a cerâmica é muito mais do que barro e esmalte. Ela é coração. Tenho certeza que vocês vão curtir e aqui fica mais fácil de compartilhar com os amigos, de mandar para os ceramistas que vocês gostam, para mostrar para eles tudo de bom que esse mundo da cerâmica nos oferece. Cara, eu tava esperando esse pacote chegar. Pesado. Que delícia. Agora, mãos à massa.
cumprir as regras, né? Regra. Regra da onde? Regra desse lugar pra onde eu tô indo. Não vou deixar os bebezinhos na caçamba, né? Tanto trabalho pra fazer. E aí, pegar a estrada com as peças para levar elas para o destino. Você já sabe qual é esse destino? Tem algum palpite, alguma ideia, assim? Querida! Olá! Quem tá chegando? 12 horas de viagem! Mais rápido ir para a Europa do que chegar aqui, a saga. Bom estar aqui contigo. Agora chegamos com as peças no destino final. Você já descobriu onde é que é? Agora você vai descobrir. Sim, vamos queimar no lendário forno no Borigama do Suinag Jardineiro com o nosso professor mestre Giltário. A ideia é que nós vamos participar e sermos alunos da queima do Borigama, que é um forno que carrega uma tradição muito grande, que veio do Japão aqui para o Brasil pelas mãos da Suinag do Jardineiro, que são os donos e fundadores desse ateliê maravilhoso. E o Giltário agora está com esse programa de aceitar pessoas que tenham interesse em conhecer e aprender sobre a queima. Vou mostrar em detalhes para vocês como que vai funcionar essa história toda, que a gente está tendo a honra de participar. Esse forno, e eu acho que todos os fornos, quanto mais cheio ele tiver, melhor ele queima, né? Porque ele vai distribuir melhor o calor, né? Então, aqui a gente meio que já tem... A gente sabe que em 4 semanas a gente consegue produzir para encher o forno, né? 4 semanas para modelagem. Aí, no final dessa 4ª semana, quinta e terça, quarta a gente enche o forno, quarta e quinta a gente enche o forno, final da quinta-feira a gente acende, na sexta a gente queima biscoito. Segunda-feira, e já na outra semana a gente já abre, e aí a gente já consegue fazer esmaltação. E a gente fica 2 semanas, a primeira separa a peça e esmalta. Segunda semana, metade dela esmalta e metade enche o forno. E aí na outra semana a gente queima e abre. Planejamento é tudo. Sim, precisa. Vai queimar o nosso forno a temperatura bem alta, né? Aqui a gente queima o nosso forno cone 15, tá? 1400 graus. Presta atenção, né? Cone 15. A gente se degladiando para chegar no cone 7 e eles queimam só no 15. Então aqui a gente trabalha com 5, 6 esmaltes, tá? Então esse é um nosso clássico, que é muita cinza de casca de arroz, argila e cinza de madeira. Aí é muita cinza de madeira já. Só que ele é muita cinza de madeira, a gente põe um pouquinho de feldspato também. O azul, que é um clássico azul de cobalto, né? Que basicamente, acho que quase todo ceramista tem alguma versão desse esmalte, que é bem comum, que é esse aqui, essa base, que no forno a lenha ele varia muito esse esmalte. Esse é rutilo, esse é rutilo, esse é rutilo e esse é rutilo. Olha aqui, ó, todos o mesmo esmalte. Esse é o que mais me apaixona Olá. na cerâmica. Tem um outro que é o pedra-ferro. Pedra-ferro é uma pedra que a gente tem muito comum aqui na região. Às vezes mais escuro, quase preto. Aqui ele ficou bem preto, né? Ele ficou bem preto. E às vezes ele vai ficar marrom chocolate, como aqui, né? Só
Porque aqui ele escorre, Sim. né? E o outro esmalte é o mesmo, É o mesmo que dá esmalte. essas duas variações. Só que antes, esse quando ele... Aqui redução, aqui mais neutro e aqui mais oxidado, né? Um pouco mais oxidado. Então ele Olha que varia, fantástico isso. ele varia um pouco. Some a cor completamente. Assim é que fica quando passa da temperatura, né? Aqui é a redução. É, aqui redução, só que o fogo bate diretamente aí. O forno a lenha, ele tem isso como um grande atrativo, né? Que é a queima para valorizar a cinza que você está utilizando para queimar, para ela acabar dando alguns efeitos. Então esse é um dos grandes atrativos do forno a lenha, né? Uma das coisas mais... Porque vem ao acaso, né? Você não... eu quero que pegue mais cinza aqui, quero que fique sem cinza ali. Isso você não programa, né? Esse tipo de efeito... Porque diferente de nós ocidentais, os orientais consideram que a peça ela é finalizada pela ação do fogo. Porque eles trabalham em conjunto com a natureza. Eles observam a argila, eles não dominam a argila, eles não se impõem à argila. E assim, o fogo termina todo o processo em que ambos, ceramista e natureza, estão trabalhando juntos. Adoro essa filosofia. Termina a preparação da argila. Então aqui a gente deixa armazenado. A gente geralmente trabalha com dois tipos de argila. Não dois tipos, mas duas consistências. Uma mais mole, que a gente usa para fazer placa, e uma mais firme para o torno. Uma das coisas principais é que a gente modela no sentido horário. Eu nem lembro agora como é que eu torneava. Então, provavelmente no anti-horário. Mas girar no horário ou no anti-horário tem um pouco a ver com a origem dos tornos, né? Os tornos no Oriente, que era, você sentava no tatame, fazia aquela posição de lótus, e você tinha uns furos. O pauzinho, bendito pauzinho. O pauzinho, e você girava. Então você girava, pegava velocidade e aí você modelava, né? Então com a mão faz isso. Agora no Ocidente o que acontecia eram tornos de pé. Você chutava. Com o pezinho. Isso. E aí chutar é mais fácil nesse sentido. A gente geralmente modela na saída da peça, né? Então a sua mão direita fica por fora. Então você consegue dar um acabamento, muito melhor por fora. E no Japão, China, Coreia, muito utilitário era o que fazia, né? Então sua mão fica dentro. E aí você consegue dar um acabamento muito melhor dentro da peça. Fantástico. A gente tem alguns tipos de argila diferentes. Tem chovido muito. É uma das que eu acho que a gente vai conseguir ver. Ela é quase um caulim, né? Porque é bem branco, bem branco, né? Só que é muito refratário. Então a gente consegue usar 25% dela no máximo. O Pablo, que é filho do Lei, ele prepara bastante argila, né? E ele se especializou mais nessa parte, né? E ele fala que isso aqui é a lama. A lama. Um pouquinho grosso, mas... Esse aqui qual é? Esse... Isso. Vou fazer umas brincadeiras aqui. Olha a quantidade de lenha que tem aqui. E vai embora. E gostar ela o máximo que puder.
puder sem estar tocando, né? Ai, que emoção! Esse daqui é bom que você consegue trabalhar de pé, vai e volta. Imaginando que a gente vai começar o fogo aqui embaixo e vai sair lá na chaminé lá em cima. Vamos lá. Onde? Aí, né? Quer que eu tire essa outra? Não. Vão 3 conjuntos de cones por câmara. Natureza viva. O arroz remete à fertilidade, à continuidade, né? Sal grosso para afastar os maus espíritos. Sim. E o saquê para o trazer saquê, os tá. bons espíritos. Bons espíritos. Deixar os espíritos alegres, felizes e... Muito especial. Ah, Muito. Na câmera. A quarta já tá começando a secar. E aquela já começou a aparecer os sinais. Só a quarta ainda que tá quietinha, mas já tem uma fumacinha ali. Essa é a realidade da queima. De noite, chovendo, garoando. A gente tá saindo pra ir aonde? Na nossa queima. No turno. Nosso turno que vai começar agora às 10 da Às noite. 10 da noite, até não sei que horas. 7, 8 da manhã, né? É. Não Vamos ver. sei se vamos aguentar, mas vamos tentar. Agora o Gil vai abrir pra gente ver a luminosidade da primeira câmera. Olha lá que bacana. Já tá um vermelho cereja ali, ó. Bom, hein? Já tinha? É, já tá forte. Em cima, né? Aí foi, né? Esses daqui estão os maiores, tá? Então Os tá cantos, escondido. né? Isso. Vou fazer a cama. Isso, pode ser. Baixo primeiro. Isso. E aí é só apoia, embaixo? e aí vai. Trabalhar no inverno, né? Com os verão.
Vai, Flavinha. Cuidado com os presentinhos que as vacas deixaram. Conseguimos, Flavinha? Esse daqui, como que eles dizem, ninguém filma isso, né? Botando de volta a cerca que a gente abriu. Aqui a gente só tem ela exposta porque fez esse paredão, que uma máquina veio e cortou esse paredão. Então expôs. Argila de origem primária. São grãos grossos, né? Não é uma casinha, é um forno de cerâmica. No último dia, isso aqui fica vermelhinho. Tá, mas tá começando. Esse vai o que? 3? Noites, filho. 3 dias. 3 dias, 3 noites. É. Olha a secagem desse tijolo, um mar de tijolo secando. Dá uma liga. E aí, desde a hora que ela recebeu barro até ela vir pra cunha, você vê, tá cheio dessas. Então, aqui acho que ele é a última. Olha os pinzeiros, né? Agora estamos chegando no ateliê do Matheus, ateliê de Cosmos. Olha que legal. Para nos recepcionar. Bem-vindos ao ateliê do Matheus. Aqui é o antigo galinheiro da fazenda. É? Essa aqui era a casinha das galinhas, aí foi carramanchão do meu avô de ferramentas. Meu avô era metalúrgico, né? Ele era metalúrgico aposentado. E eu cresci fazendo arte aqui desde pequenininho. Aí em 2018 eu precisava de uma oficina, né? Aí foi quando eu entrei e nunca mais saí. O lugar mais assim, representativo da minha essência é aqui. Que linda. Então tem a parte de história. Obrigada por abrir pra gente a porta da sua essência. Muito legal, é a loja. Gente, esse trabalho dele eu acho a coisa mais linda. Olha a delicadeza disso. Aí a gente fechou. A tampinha. Olha a tampinha, que coisa mais linda. Depois virou a nossa... Isso aqui é a Gres Clara, queimada no gás de lenha. Esse aqui é braquiária com banana, alta temperatura 1280, 1300 graus. O Matheus está construindo, ele fez tijolo por tijolo desse forno, gente. Ele fez os tijolos. Os tijolos, né? Ele fez São os todos crus. tijolos, amassou o barro, fez o tijolo. E agora ele vai queimar o forno e o tijolo ao mesmo tempo. Só que Que aí, demais, meu eu tô Deus. queimando agora aqui, vai ser... Olha que lugar mais lindo, gente. A pousada da Oma, que é pousada maravilhosa, e o ateliê. Ainda tá quente, acredita? Depois de uma semana esperando, você colocar a mão aqui, assim, ainda sai um ar quente. É, ficou bem, com bastante cinza, ó. Pode ver. Ai, mano, que É, aqui fica um pouco por causa da Sim, cinza. não, É. tá maravilhoso. Algumas... Olha só. Deixa eu ver. Essa aqui tu botou, não botou esmalte, Não né? tem esmalte nenhum. É só do fogo. Legal, né? Linda. Ah, Tira a obrigada, patinha, obrigada. Ah, sem palavras. Maravilhoso. Aí ele, onde cai bastante cinza, ele dá umas cristalizadas, fica mais amarelado.
E aí, às 10 horas, começa a abertura oficial. Aí tem a primeira turma, vai abrir a segunda câmera. Olha quanta gente vem ver. Mesmo que ela apague, quando ela queima, isso aparece. Então, traço único, mais uma vez, né? Obrigado, Michele. A queima no Noborigama é muito mais do que uma etapa técnica. Ali, o ceramista se posiciona como parte do processo e não como alguém que domina o material. É uma entrega de aceitação, escuta, humildade perante a natureza. Horas ao lado da chama, alimentando o forno, que é praticamente um ser vivo. E no meio disso tudo, algo muito precioso acontece. Laços de amizade e de cumplicidade que se formam. Pessoas que se unem pelo esforço, pela admiração, pelo silêncio e pela alegria de compartilhar o mesmo fogo. É um gesto coletivo, sensível, delicado. E para mim, tudo isso tem a ver com o que eu acredito na cerâmica. Não é sobre controlar o resultado. É sobre caminhar junto com a matéria, junto com as pessoas. E por tudo isso, eu sou muito agradecida. Por ter tido a oportunidade de participar desse momento tão especial, de estar dentro desse núcleo da família, junto com a Adma, do Jutaro e do Kitaro. Foi muito, muito especial. Obrigada. Olha, é difícil de expressar o que a gente sente vivenciando toda essa história, porque tem que vivenciar isso para sentir, né? A queima é uma coisa, é um resultado, digamos, final de todo um processo muito longo, muito trabalhoso, muito artesanal e um resultado fantástico, né? A dedicação de cada um em cada momento, em cada pesquisa, tanto da argila, do esmalte, da queima. Sinceramente, assim, ó, olha, eu me emocionei ontem na hora de abrir o forno. É um ritual muito maravilhoso, muito maravilhoso. E eu agradeço de coração por toda essa equipe fantástica, pela família, né, Sonego Jardineiro, e pela companhia da Flávia, que me acompanhou, me deu força para mim vir e vivenciar essa semana maravilhosa. Muito obrigada. Porque o fato é que a nossa proposta de vir aqui é que tem nossas férias, não foi isso? Com certeza, foi o que ela me convenceu. O meu argumento foi assim, não, como é que foi? Adma, vamos lá fazer. Aí ela vira pra mim e falou assim, não, mas eu não quero aprender a queimar, porque eu não vou ter forno a lenha. Eu falei, nem eu, essas são nossas férias. As nossas férias, e nós nunca vamos ter um forno no Noborigama nas nossas vidas para poder queimar sozinha. Aí eu falei, Adma, você consegue se ver fazendo férias num resort, sentada na beira da piscina com a mão atrás da cabeça? Jamais, a gente tem que fazer férias carregando lenha. Pegando calor na cara, nas pernas. E foi maravilhoso, foi boas férias, né? Olha, diria que as minhas melhores férias, E Flávia. daí, como sempre, das férias já saiu combinado de viagem, passeio, workshop, um monte de coisa. Aguarde, que isso é só o começo. Vídeo do YouTube, vai sair um monte de coisa. Vai sair bastante coisa, gente. Fiquem acompanhando, porque vocês ali vão ter um pouquinho de um sentimento muito grande. Obrigada. Produção de um forno de barranco que passa por um anagama. Aí na Coreia tem um forno que ele é um meio enterrado, né? Que é um bem comprido, que ele vai para o plano inclinado, que parece um tubo. E aí no Japão, quando há a invasão japonesa na Coreia, mil anos atrás mais ou menos, eles trazem muitos monges para o Japão, os monges coreanos. E aí foi onde os monges acabam trazendo o Haku para o Japão, mas também acabam trazendo outro tipo de forno, que eram fornos gigantes. Então eles perceberam que aquele forno coreano, que era um tubo longo, se eles segmentassem, eles tinham muito mais controle sobre uma pequena atmosfera. Então eles conseguiam subir muito mais a temperatura aqui, aí depois ele consegue fazer aqui, depois ele... Então eles segmentaram aquele forno, que era um tubo grande em várias câmaras. Fazendo isso, eles tornaram esse forno muito, muito eficiente.